Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num texto que é, assim, curtinho no tamanho, mas com uma ideia teológica de muito peso, chamado Não Tentarás o Senhor Teu Deus. Exato. A nossa missão aqui é tentar entender a proposta central dele, sabe? O que seria, afinal, um relacionamento genuíno com Deus? Uhum. A gente vai passar pelos conceitos de reconhecimento, de compreensão e por um alerto bem sério sobre o que o texto chama de tentar a Deus. E o mais interessante é que tudo isso deságua numa cena famosa do Evangelho de Lucas, que meio que amarra a ideia toda. Sim, E o legal dessa fonte é que ela convida a gente para uma conversa sobre algo que é central em muitas tradições de fé, né? A nossa relação com o Criador. exato. E mais especificamente sobre as ciladas, os mal-entendidos que podem aparecer nesse caminho. No fundo, a pergunta que o texto tenta responder é: qual seria a postura, digamos, saudável diante do divino, segundo essa perspectiva? Boa. Então vamos começar pela base de tudo. O texto estabelece o que ele chama de o princípio. E a frase é bem direta, né? O princípio de um relacionamento genuíno com Deus deve fundamentar-se na consciência de quem verdadeiramente somos diante dele. Isso. Ok, consciência de quem somos. Mas essa ideia, dependendo de como se lê, pode soar um pouco pesada, não acha? Sim, pode. O texto segue dizendo que, diante da santidade de Deus, nada somos. Para um ouvinte de hoje, isso pode parecer quase nihilista, tipo uma anulação do eu. É essa a intenção ou tem outra forma de interpretar essa humildade radical? Essa é uma pergunta excelente, porque toca no ponto nevrálgico da coisa. A chave aqui é entender que o texto não está falando de valor, mas de perspectiva e escala. Ah, entendi. Não é que a gente não tenha valor. A ideia é reconhecer uma diferença de magnitude que é, assim, astronômica. Pensa assim, uma formiga na base de um arranha-céu. Uhum. A formiga não é inútil ou sem valor, mas a consciência dela da própria pequenez diante daquela estrutura imensa é o ponto de partida para ela entender a relação dela com o prédio. Ela não pode exigir que o prédio se curve para ela, sabe? Claro. Segundo o texto, essa consciência é um ato que ele chama de o reconhecimento. É a aceitação honesta dessa hierarquia espiritual. É um choque de realidade que, para o autor, é o único ponto de partida saudável. Entendi. Então não é sobre se sentir um nada no sentido de lixo, mas de se ver como parte de algo infinitamente maior. É um convite para sair do centro do universo. Perfeitamente. E faz sentido porque o texto argumenta que é justamente a perda dessa perspectiva que causa os problemas. É aí que ele entra na parte da compreensão, né? Apontando para o que ele chama de graves equívocos teológicos. Exatamente. A compreensão é o passo seguinte, e é onde o argumento fica mais sutil. O equívoco, segundo o autor, acontece quando se presume que, por termos sido filhos em Cristo Jesus, passamos a ter o direito de exigir, reivindicar ou determinar suas ações. Ah, Aqui está o pulo do gato. achei isso fascinante, porque bate de frente com uma mentalidade muito moderna, até mesmo fora da religião. Me lembra um pouco da psicologia do merecimento, onde as pessoas sentem que o mundo ou os outros lhes devem algo. Sim, total. O texto parece estar dizendo que essa atitude, quando aplicada no campo espiritual, é tóxica. É isso. É precisamente isso. Você fez a conexão perfeita. O texto está criticando a transformação de um relacionamento de amor e confiança em um relacionamento transacional. Certo. A ideia de filiação é usada para indicar intimidade, proximidade, pertencimento. Mas o equívoco é interpretar essa intimidade como uma licença para tratar Deus como um gênio da lâmpada cósmico, Boa definição. que existe para atender a uma lista de demandas, né? O autor traça uma linha muito clara. Uma coisa é o filho que confia na sabedoria e no amor do pai, mesmo quando não entende. Outra, bem diferente, é o filho que acredita que o pai existe unicamente para satisfazer seus caprichos. Uhum. O segundo, protesto, é um profundo erro de compreensão da natureza da relação. Certo. A distinção entre confiança e controle. Mas aí me vem uma dúvida, porque a Bíblia é cheia de nuances. Sim, claro. E aquelas passagens onde alguns personagens parecem sim brigar com Deus, quase exigir uma resposta. Penso em Jacó,
lutando com o anjo e dizendo, não te deixarei ir se não me abençoares. Ou Moisés argumentando com Deus. Sim, para não destruir o povo. Exato. Isso não é uma forma de reivindicar? Como o texto lidaria com essa aparente contradição? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a distinção é crucial. O que a gente vê em figuras como Jacó ou Moisés não é um teste cético, mas um engajamento desesperado dentro da relação. Ah, boa. Jacó não está dizendo, deixa eu ver se esse tal de Deus existe mesmo e tem poder. Ele está agarrado a uma realidade divina que ele já conhece e está lutando pela sua vida, pelo seu futuro dentro dessa realidade. É uma luta com Deus. Exato. Não um teste para Deus. É a diferença entre um casal que tem uma briga feia para resolver um problema e um dos parceiros que arma uma cilada para testar a fidelidade do outro. Nossa, que analogia boa. A primeira atitude, por mais dura que seja, pode fortalecer a relação. A segunda a destrói, porque parte da desconfiança e da necessidade de controle. Uau, essa distinção é muito boa. Lutar com Deus versus testar Deus. Uma vem de um lugar de intimidade, mesmo que dolorosa, e a outra de um lugar de ceticismo e arrogância. Perfeito. E essa distinção que a gente fez nos leva diretamente ao ponto que o autor considera o mais grave de todos. Ele sobe o tom e fala da gravidade de uma atitude específica. Certo. Ele diz, mais grave ainda é quando tentamos a Deus querendo que ele se submeta aos nossos interesses mesquinhos. A palavra tentar aqui é usada no sentido de testar, colocar à prova, sabe? Desafiar. É um momento em que a criatura quer sentar na cadeira do Criador. Exatamente. E ditar as regras do jogo. E por que isso seria tão grave? Qual é o dano fundamental dessa atitude, segundo a lógica do texto? O dano é profundo em vários níveis. Primeiro, ele inverte a própria natureza da fé. A fé, nesse contexto, é confiança na ausência de provas visíveis. Tentar a Deus é a exigência de provas para poder confiar. É uma fé que não é fé. É uma busca por garantias. Certo. Segundo, isso fomenta uma arrogância espiritual perigosíssima. A pessoa começa a acreditar que pode manipular o divino. E, por fim, é uma receita para a desilusão. Porque o teste vai falhar. Vai falhar, porque o divino não opera sob comando. Aí a pessoa não conclui, minha premissa estava errada, mas sim, Deus falhou ou Deus não existe. É uma armadilha que a própria pessoa cria. A gente vê isso no dia a dia fora da religião, né? É a lógica do se você me ama de verdade, me compra aquele presente caro. Perfeito. É o mesmo mecanismo de teste, de forçar uma prova que na verdade esvazia o sentimento real. Faz todo sentido. A exigência da prova já contamina a própria relação. E para que essa ideia não fique só na teoria, o texto usa um exemplo que é, nossa, talvez o mais poderoso de todos para ilustrar o que é tentar a Deus na prática. E é aqui que a argumentação do texto se cristaliza. Depois de construir toda a base teórica, princípio, reconhecimento, compreensão, gravidade, ele ancora tudo numa única cena bíblica, que é um verdadeiro estudo de caso. Vou ler a passagem, que vem de Lucas, capítulo 4, versículos 9 a 12. É uma cena bem visual, vale a pena prestar atenção nos detalhes. Sim. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor, teu Deus. Essa cena é de uma genialidade maligna por parte do tentador. Vamos analisar o cenário. O diabo leva Jesus para o pináculo, a ponta mais alta do Templo de Jerusalém. O lugar mais público possível. Exato. Pensa nisso. Não é um cantinho privado no deserto. É o lugar mais público e sagrado possível, um verdadeiro palco com vista para toda a cidade. A tentação era para ser um show, um espetáculo de poder. Certo. E essa é a terceira e última tentação no deserto, o clímax. A primeira foi a do corpo, do pão. A segunda, do poder político. Esta é a tentação puramente teológica, a mais sofisticada de todas. E o que a torna tão sofisticada é que o diabo usa a própria escritura, certo? Ele não está inventando uma ideia do nada.
Ele cita o Salmo 91, uma promessa de proteção. É quase como se ele estivesse dizendo: ei, não sou eu que estou pedindo, é a sua própria regra, a promessa do seu pai. Apenas prove que ele cumpre o que promete. Mostre para todo mundo de forma inquestionável quem você é. É isso. É uma armadilha perfeita. Perfeita. O diabo está usando a palavra de Deus para tentar o Filho de Deus a testar o próprio Deus. Ele está propondo um ato que superficialmente poderia parecer um ato de fé radical. Vou pular confiando na promessa. Mas na essência é o oposto. É o oposto. É a personificação exata do que o texto descreveu como querer que Deus se submeta aos nossos interesses mesquinhos. E o interesse mesquinho aqui seria Jesus provar sua identidade através de um milagre sob demanda. De forma espetacular. Inegável. E a resposta de Jesus é o que amarra todo o nosso papo. Ele não entra no debate, não tenta reinterpretar o Salmo. Ele simplesmente corta o mal pela raiz com outro princípio bíblico. Exato. A resposta dele, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus, é o ponto final no argumento. Ele cita Deuteronômio, estabelecendo um princípio superior que governa a interpretação de todas as promessas. Ele demonstra que a verdadeira filiação e a verdadeira fé não se baseiam em forçar o cumprimento de promessas para criar um espetáculo. Ele, que segundo a fé cristã teria todo o direito de acionar essa proteção, escolhe o caminho da confiança silenciosa. Em vez da prova barulhenta. Perfeito. Ele se recusa a inverter os papéis. Ele entende o princípio que o nosso texto falou lá no comecinho. Certo. Então, para a gente amarrar as peças, a mensagem central que o material nos deixa é bem clara. A jornada começa com o choque de realidade, a humildade de reconhecer nosso lugar. Sim. Depois vem o alerta para não confundir a intimidade de ser filho com o direito de ser o chefe. E tudo isso culmina na regra de ouro, exemplificada por Jesus. A relação com o divino se baseia no respeito à soberania, não na imposição da nossa vontade. Perfeito. A base de tudo é confiança, não controle. É uma entrega, não uma exigência. Essa é a essência do que a fonte nos propõe. E sabe, pensando nisso tudo, o texto tem um foco claramente teológico. Mas essa ideia de não tentar, de não testar arrogantemente, parece ecoar em muitas outras áreas da vida, não acha? Com certeza. E essa talvez seja a provocação mais interessante que a gente pode levar dessa conversa. Se a gente tirar esse princípio do seu contexto estritamente religioso por um momento, onde mais ele se aplica? Boa. Pensemos na nossa relação com a natureza, por exemplo. O que é a exploração predatória dos recursos, a poluição desenfreada, senão uma forma de tentar o planeta? Nossa, sim. É testar seus limites, agir como se ele tivesse que se curvar infinitamente aos nossos interesses mesquinhos, para usar a frase do texto, esperando que ele nunca apresente a conta. Que ótima conexão. Ou até na ciência. Existe uma linha tênue entre a busca curiosa por respostas e uma certa arrogância de querer que o universo revele todos os seus segredos de uma vez, nos nossos termos. Exato. É a ideia de que podemos controlar e manipular tudo, sem respeitar a complexidade e os mistérios que ainda existem. É uma forma de tentar os limites do nosso próprio conhecimento. Exatamente. E podemos trazer isso para algo ainda mais próximo. Nossos relacionamentos. A necessidade de constantemente testar a lealdade de um amigo, o amor de um parceiro, exigindo provas e mais provas. Sim. Essa atitude não nasce da confiança, mas da insegurança e da necessidade de controle. E no final, ela corrói a própria relação que pretende provar. Totalmente. A provocação que essa fonte nos deixa, talvez, seja essa. O princípio de não tentarás pode ser um lembrete universal sobre os perigos da arrogância e a sabedoria da humildade, seja diante do divino, da natureza, do conhecimento ou do outro. É um convite para reconhecer que nem tudo está, nem deveria estar, sob nosso controle. E que a postura mais forte, muitas vezes, não é a de exigir, mas a de confiar.